Adriano Bressan. Na tribuna, bancada do PL, vereador Scalco. Senhor presidente, caros colegas, eu não posso deixar de vir a essa tribuna e eu vou aproveitar e vou ler a nota que o PT Nacional divulgou sobre o processo eleitoral na Venezuela. O PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, dia 28 de julho de 2024, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Temos a certeza que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba, nos prazos e nos termos previstos na Constituição República Bolivariana da Venezuela. Importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais. O PT seguirá vigilante para contribuir na medida de suas forças para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região sem nenhum tipo de violência, ingerência externa. Aí eu pego também aqui no G1, há uns dias atrás, o presidente Lula disse que o conceito de democracia é relativo para você e para mim, ao comentar sobre a Venezuela. É até difícil falar, mas assim, tivemos protestos em Caxias do Sul, inclusive, por favor, vereadora, por favor. Tivemos protestos do povo venezuelano, inclusive aqui em Caxias, porque sabe que um regime ditatorial, sanguinário, onde as pessoas têm que fugir do seu país porque passam fome ou são perseguidas, esse é o regime da Venezuela, que tem um ditador. E nós, o mundo inteiro, está contestando o processo eleitoral, onde que a gente acompanhou durante anos adversários sendo perseguidos, mortos, presos, e que depois de uma eleição totalmente fraudulenta, onde nenhum país pôde auditar ela, o próprio povo que tinha os boletins de urna não pôde olhar a verdade da eleição, e do dia para a noite ela dá uma reviravolta, novamente o ditador é o presidente do país. E a gente diz sempre assim, a gente pode botar uma ditadura pelo voto, mas não tirar a ditadura pelo voto é muito difícil. Colocar é fácil, agora tirar é muito difícil. E a gente sabe que essa farsa eleitoral faz com que o povo sofra. Porque isso aqui, o que interessa são valores morais. E o PT, na sua nota aqui, deixa bem claro os valores morais que ele tem. Está bem claro nessa nota do PT aqui, ó. Isso aqui são valores morais, princípios morais. E quem apoia golpe é golpista, eu sempre escuto isso aqui. Mas o que aconteceu na Venezuela agora foi um golpe. Isso aí, então quem que é golpista aqui? Se o PT está apoiando, né? Então nós temos que trazer isso aí de volta. E toda a solidariedade nossa ao povo venezuelano. Uma parte, verdade. Que está passando por um momento delicado há muito tempo. As famílias fogem com filhos pequenos, muitos vêm para o Brasil, é só trazer um venezuelano falar aqui o que ele passou, o que ele viu nesse regime lá, ditatorial. A verdade é só uma, não tem como esconder. E é inadmissível que um partido que governa nosso país dê uma nota dessas, apoiando morte de pessoas inocentes, morte de crianças, por fome, miséria, tudo o que trouxer. Sua parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Scalco, pela parte. Primeiramente, me solidarizar com todo o povo da Venezuela. Eu, no domingo, logo após, ali às 18 horas, eu dei uma saída de casa e encontrei esse povo venezuelano nas ruas de Caxias do Sul. Eles com a bandeira, né, nas costas e com a esperança de derrubar
esse sanguinário que está lá no poder há tantos anos. E, infelizmente, por um processo eleitoral fraudulento, por um apagão, que nós sabemos o que aconteceu. Todo mundo sabe. E agora, o partido do PT envia esta nota. É tão ridículo que merecia, sim, uma moção. Essa merecia uma moção. Mas a bancada do PT, ela não defende. Acredito eu que eles se envergonham desta nota, porque como se calam, devem estar envergonhados. Então a bancada do PT não está aqui presente, eles não vão fazer essa defesa. A vereadora Rose está aqui. Está aqui. É difícil eles defenderem, né, esse tipo de situação, porque o líder maior deles, o Lula, não se manifestou. Mas acredito que o partido do PT se manifestando desta forma é a favor de tudo que está acontecendo lá. É inacreditável. Obrigado, vereador Scalco. Obrigado, vereador Zanquim, por favor. Vereador Scalco, a sua fala me contempla. Obrigado por trazer esse assunto à tona. E eu tenho uma frase como economista, como professor, que eu sempre digo que o capital não tem pátria. O que quer dizer isso, o capital não tem pátria? São 7 milhões de venezuelanos que saem do país. E acredito que mais alguns milhões vão embora também. Por quê? Porque na questão econômica, toda ditadura, todo governo ditatorial, ele pensa no poder e não na economia. É um absurdo. Eu estive lá no Imigrante, voltando, porque eu ia para Nova Petrópolis, mas não tinha ponto e voltei. Né, que eu ia fazer um passeio em Nova Petrópolis, desisti de pegar a ponte do Bananal, voltei e estive lá no Imigrante. E a esperança que esse povo tinha, porque as pesquisas demonstravam 70%, se eu não me engano. Todas as pesquisas, todas as matérias, todas as imagens, tudo. E enfim, as urnas surpreenderam. Então eu lamento ao povo venezuelano, mas peço que continue lutando para que esses 7 milhões possam voltar e continuar a sua vida lá. Obrigado, vereador. Por favor, a sua parte, vereadora Rose. Sim, depois. Primeiro, eu quero dizer que não é verdade que o governo federal não se manifestou. O governo federal, junto com o México e com a Colômbia, na minha opinião, fez a melhor manifestação em relação às eleições na Venezuela. O governo federal disse, o embaixador, o representante do Brasil, Amorim, disse que enquanto não for apresentadas as atas, não tem como valorizar nem uma situação nem outra. Porque se a ata e se os votos não estão claros pelo governo Maduro, que eu particularmente já falei outra vez aqui, que não defendo muitas coisas daquele governo, embora a gente sabe que muita situação do povo está lá pelo boicote internacional, inclusive dos Estados Unidos, mas eu não defendo a não democracia daquele governo, nunca defendi, de um tempo para cá, e também quero que os outros do candidato Edmundo também coloque sua situação em relação aos votos. Então, enquanto não for clareado os dois lados, o governo não fará um manifesto oficial. Esta é a posição do governo federal e isso também é o que eu defendo. Então, não é verdade que o governo não se manifestou. Obrigado, Rosa. Então, eu vou sugerir, tá? Porque a nota dada pelo seu partido aqui apontou a vitória e deu parabéns ao governo Maduro. Se a senhora acha que a nota do seu partido não lhe representa, eu também não me representa, nós podíamos fazer uma moção aqui em conjunto contra a nota do seu partido, afirmando que o governo é soberano. Outra parte, eu faço, mas a Palestina tem que fazer também. Rose. Então, por favor. Vereadora Rose, não pode, é uma parte só. Obrigado. Então, eu acho que é interessante aqui porque existe um desalinhamento, então, de ideologia do PT, Caxias, PT Nacional, eu não sei o que houve, talvez o governo federal deve ter um desalinhamento, mas tudo certo. Vereador Cadório, a sua parte, por favor. Vereador Scalco, eu também quero me solidarizar ao povo venezuelano. É uma vergonha o que ocorre no país e não é de hoje. Vendo Chaves, Maduro... Imagine nos porões da ditadura o que acontece. É uma ditadura clara. O povo passa fome e nada se faz. Dia após dia,
a gente vê uma calamidade, uma destruição do país. E, claro, eles vêm, tantos imigrantes vindo para o Brasil e fizeram os movimentos aqui. É uma voz. E espero que isso não, essa ditadura, essa eleição da forma como foi, não se concretize e mude o quadro lá. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado. Só para encerrar aqui, lembrando que a primeira coisa que eles fizeram foi desarmar a população como um todo, né? E botarem milícias no seu país, né? Mas vamos aguardar aqui para finalizar a moção ali com a vereadora Rose, que nos ajude a fazer então contra a nota do PT. Muito obrigado. Obrigado, vereador Scalco.